Olá, eu sou Jamile Santos, sou taróloga, sou professora de tarô, e nesse vídeo de hoje vocês vão aprender um pouquinho o arcano de número 4, o Imperador. Então, fique comigo! Bom, pessoal, eu já convido vocês, antes de a gente começar a falar sobre o Imperador, eu já convido vocês a se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, para que o YouTube possa recomendar vídeos como esses para vocês, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, eu tenho um curso Aprendendo Tarô, é um curso 100% online. O link do curso está na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, tudo bem? Vamos lá compreender e entender um pouquinho sobre o Imperador? Pessoal, o Imperador, quando a gente olha para o arcano, para a simbologia da carta, quer dizer, o desenho que está na carta, na lâmina, a gente vê um homem, E é um homem que tem uma barba, um homem mais velho. Se a gente for comparar, por exemplo, com o louco, eu já ensinei a vocês um pouquinho sobre o louco e o mago nas nossas aulas anteriores. Se você não assistiu, eu super recomendo você assistir quando terminar esse vídeo, tá certo? O louco e o mago, a gente falou lá nas aulas anteriores que são arcanos que ainda não têm uma base, ainda está começando a sua jornada, começando o seu processo de aprendizado. Não tem muitas experiências. Já o Imperador não. O Imperador a gente vê que é um homem, e é um homem que ele já tem um aspecto de maduro, um homem mais velho, tá? Um homem adulto. E ele tem barba, quer dizer, é um arcano que já passou por várias experiências na vida, que tem muito conhecimento, que tem experiência, que é inteligente, que é racional, que tem aquela capacidade de estratégia, tá? E tem muitas habilidades. Diferente do louco e do mago, que ainda está no início, ainda está aprendendo, ainda está traçando um caminho que ainda é desconhecido. Não tem muitas experiências, tá certo? Então eu gosto muito de fazer essas comparações, de um arcano para o outro, para você ter uma ideia, das diferenças de um para o outro, tá certo? Um significado interessante do Imperador é o quê? É um arcano que fala de autoridade. Assim como a gente aprendeu na Imperatriz, que foi a aula anterior, a Imperatriz ela também representa símbolos de autoridade. Ou seja, uma mãe, uma pessoa que influencia a vida do consulente, pode ser uma mãe, uma chefa. O Imperador também é uma figura de autoridade, que pode ser também, no caso, a figura de um pai, que influencia a vida do consulente, ou um chefe, alguém que é importante ali, que está influenciando a vida dele, tá certo? O Imperador, então o Imperador ele representa o pai, a figura paterna, a paternidade, assim como a Imperatriz, que representa a mãe, a figura da maternidade, tá certo? A gente vê duas energias, Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos no nosso curso, que o Imperador representa a energia masculina, É energia, não é o gênero, tá? Masculino e feminino. É energia masculina, De realização, de crescimento. E a Imperatriz, ela representa a energia feminina, que é a energia de gestação, de geração, tá certo? Então, quando esses dois arcanos eles estão num jogo, a depender do que você vai perguntar, você vê ali o equilíbrio, a energia de equilíbrio entre a energia masculina e feminina, tá certo? Vamos lá. O Imperador, um outro significado dele é o quê? Racionalidade e estabilidade, expansão. Então o Imperador, quando está presente em um jogo, fala da expansão, de crescimento. É aquela pessoa que quer expandir o seu negócio, que quer alcançar novos objetivos. O Imperador também fala de conquistas e vitórias, principalmente no que se refere a questões materiais e financeiras. Então o Imperador, quando se fala da vida financeira daquele consulente, ou algum projeto, ou a vida material, sua carreira profissional, ele é um arcano excelente, porque ele fala dessa estabilidade, quando o consulente ele alcança uma estabilidade na sua carreira profissional e quer alcançar novos patamares, quer expandir o seu negócio. E aquela pessoa que tem aquela capacidade estratégica, ele é muito racional, ele é muito inteligente, Então, quando a gente vai traçar a personalidade do Imperador, a gente vê isso, que são pessoas muito inteligentes, muito racionais, porém são muito apegados à matéria.
né? Vive muito no mundo da matéria. E quando a gente vai olhar a questão, por exemplo, espiritual, o imperador já se comporta completamente um pouco diferente, né? Porque como são pessoas muito apegadas à matéria e pessoas muito racionais, né? Vive muito no mundo da lógica e da razão, o imperador já tem um pouquinho de dificuldade de ter crenças religiosas, sabe? De ter fé, de ter aquela questão de se manter dentro de uma religião e tudo mais, seguir aquela crença. Por quê? Porque ele é muito apegado à matéria, né? E ele é muito racional. Para ele tudo tem que fazer sentido, né? No nosso curso eu até falo sobre isso, né? O imperador no setor espiritual. Porque eu gosto de trazer, né? Pessoal, o imperador, assim como outros arcanos, a sua interpretação em diferentes setores. É bom setorizar, né? Porque o arcano, a interpretação dele vai mudar de acordo com o que você vai perguntar, qual setor, se é financeiro, se é espiritual, se é profissional, né? Se é amoroso, tá certo? Então, o imperador, quando a gente vê a questão espiritual, em alguns casos, tá? Não são todos, o imperador ele pode estar falando sobre isso, pessoas que são um pouco céticas, né, que têm dificuldade de acreditar em um Deus, de acreditar em uma divindade, na espiritualidade, porque ele é muito racional, muito inteligente, tá certo? Então o imperador ele fala de conquista, de expansão, de crescimento. Um lado meio que, vamos supor assim, negativo do imperador é o quê? Ele é muito orgulhoso. Então é aquela pessoa que coloca uma ideia na cabeça e para você tirar é muito difícil. É aquela pessoa que é teimosa, né? O teimoso. O imperador ele pode ser um homem ou uma mulher, tá certo? Então é aquela mulher, aquele homem que é teimoso, que coloca algo na mente, um pensamento, uma ideia, uma crença, e que para tirar é muito difícil. Para você convencer aquela pessoa que aquilo ali está errado, é difícil demais. O imperador também representa pessoas que não abrem mão de tudo aquilo que conquistou. Então, tudo aquilo que aquela pessoa batalhou para conquistar, que foi difícil, né? Você vê que o imperador ele é um adulto já, né? Ele não é jovem como o louco e o mago, que ainda está experimentando, conhecendo o mundo. O imperador ele já conhece, ele já compreende, já entende, ele quer expandir. Então, assim, ele jamais vai abrir mão de tudo aquilo que ele conquistou por causa de outras pessoas, tá? Então, ele acredita naquilo que ele conquistou e ele quer conquistar mais ainda. Então, ele não quer perder tudo que ele conquistou, o império dele, né? Então, ele fala muito dessa expansão e não abre mão de tudo aquilo que ele conseguiu alcançar, tá certo? Em muitas leituras, né, consigo perceber que o imperador ele é muito racional. Então, pelo fato de ele ser muito racional, você vê que ele está sentado aí num trono de pedra, né? Então, fala dessa rigidez, ele é bastante racional, rígido. Então, e ele está vestido com uma armadura, né? Então, essa armadura mostra muito essa proteção. Ele é muito racional, então ele tem dificuldade de demonstrar o seu sentimento. Ele tem dificuldade de lidar com os seus próprios sentimentos. Então, quando a gente vai olhar o imperador na vida amorosa, a gente percebe um pouco, ele se comporta um pouco diferente de outros arcanos. O imperador ele tem dificuldade de demonstrar o seu sentimento. Mas o imperador ele ama, porém a forma dele de amar, né, daquela pessoa, daquele consulente de amar, é diferente. Ele demonstra pelas suas atitudes, pelos seus gestos. Ele não espera uma pessoa que tem a energia do imperador fazer grandes declarações para você, não. Porque ele não vai fazer declarações, né? Ele não vai falar, eu te amo, essas coisas. Não, mas ele vai demonstrar para a companheira que ele gosta, que ele ama de outras formas. Então, a gente vê que no tarô, cada arcano maior, ele vai se comportar de uma maneira diferente, na forma de amar, na forma de demonstrar o sentimento, né? Na forma de paquerar também. Então, uns são mais confiantes, né? Por exemplo, a Imperatriz, a gente viu na aula anterior, a Imperatriz ela tem muita confiança no seu potencial, ela tem o seu charme, tem sua beleza natural também, mas ela é muito inteligente, e quando ela está afim de alguém, ela conquista mesmo. Já o Imperador ele já tem um jeito mais bruto, um jeito mais, mais pela conversa também. Então ele tem um pouco de dificuldade de demonstrar sentimento, então tem esse empecilho, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Eu trouxe um pouquinho, né, da energia do imperador, tá certo?
Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários também sugestões de novos vídeos que você gostaria de aprender, seja do Imperador ou de outros arcanos em alguma área, que eu irei gravar para vocês, tudo bem? Até o nosso próximo encontro.